Evangelho, sábado da quarta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias viria da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixais enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente, que não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? E eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje, no 7º capítulo do Evangelho de João, mostra-nos o quanto o repúdio a Nosso Senhor vai aumentando em meio aos judeus. Porém, é preciso que tenhamos isso claro, em meio aos mestres da lei e doutores da lei. Todas as pessoas simples da Judéia ouvem a pregação de Jesus que acontece diante delas no templo e durante a festa das tendas, e percebe que o ensinamento do Senhor tem autoridade e fala ao íntimo das almas. Reconhecem o poder e a presença de Deus ao lado de Jesus durante seu ensinamento. E trazem ao coração uma esperança, aquela de estarem diante da voz do próprio Senhor, a voz do próprio Deus. Como, ao mesmo tempo que é difícil, é bonito ver essa tensão acontecendo, porque ela manifesta que os corações esperam por Deus, e a esperança por Deus, ela é mais forte do que a resistência contra Ele. Existe uma grande tensão entre aqueles que resistem e tentam intimidar os que esperam. Mas quem espera no Senhor é forte. E de fato, o Senhor não decepciona aqueles que nele esperam. Por isso, no Evangelho de hoje, vimos os guardas que resistem na hora de trazer Jesus como prisioneiro, porque seus corações foram alcançados pela palavra e pelo testemunho do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, vemos os fariseus e mestres da lei que tentam, por sua vez, aprisionar o coração daqueles que ouviram. Como, meus irmãos e minhas irmãs, é difícil para um coração que não mais espera em Deus, porque acredita-se Senhor sobre sua própria vida. Como é difícil para um coração assim nutrir esperanças para a sua existência.
Um coração que não mais acredita em Deus, que não mais abraça a vontade e a palavra do Senhor para a sua vida, é um coração que se perdeu em suas esperanças, que procura viver a certeza sobre o tempo presente quase como uma insanidade. Porque tentar colocar para longe de si os sinais de Deus será impossível, porque Deus é poderoso e está acima de todas as coisas. Os fariseus começam um combate contra o próprio Deus. Chegarão a um ponto extremo, como nós sabemos, mas perderão esse combate. Porque diante de Deus, ninguém é maior do que Ele. A esperança que o Senhor nos traz com sua palavra, com seu testemunho, ela ilumina o nosso coração e a nossa vida de um modo único. Por isso, nós costumamos e falamos com toda certeza que a esperança que recebemos através do Santo Evangelho, ela sustenta a nossa alma, restaura o nosso vigor, ilumina o nosso agir. E de fato assim o é. Hoje nós ouvimos Nicodemos fazendo a defesa a respeito do Senhor, mas nesse diálogo não apenas acontece a defesa do que a lei e o direito fala a respeito de um homem que poderia ser condenado injustamente, mas fala sobre a escuta. É preciso ouvir. E os fariseus são aqueles que não querem ouvir. Esse binômio que em João vai aparecer, no Evangelho de São João vai aparecer e vai nos acompanhar durante todo esse percurso da paixão, ele marca a experiência de vida dos homens diante do anúncio do Evangelho. Todo aquele que se abre para ouvir será alcançado por essa palavra. Mas aqueles que não serão alcançados serão todos aqueles que não se abrirão para ouvi-la. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar ao mais íntimo do coração dos homens. Ela é como a chuva que cai, não volta para o céu, sem completar a sua missão. Por isso, peçamos ao Senhor que realize, que opere essa missão em nosso íntimo. Vem, Senhor, realizar em nós a graça da transformação. Vem, Senhor, realizar em nós a sua presença por meio da sua palavra. Que os nossos corações se abram, nossos olhos vejam e nosso coração creia e permaneça na vossa verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus e de São José, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.